noite. Meu nome é Margarida Celeste Martins Barasato. Eu sou estudante de pedagogia e hoje eu estou aqui para fazer a apresentação do nosso TCC, nosso trabalho de conclusão de curso. O meu grupo é o 284 e a eles pertencem Andresa Santos Romão, Gesiel de Moraes, Tânia Gonçalves Lopes e Viviane Jimenez da Silva. O tema do nosso trabalho é os impactos da pandemia na Covid-19 no processo de alfabetização nas séries iniciais do município de Tatuí. Bom, em março de 2020 instalou-se no Brasil, infelizmente, uma pandemia, a pandemia do Covid-19. Essa pandemia trouxe com ela sérios prejuízos e desafios, muitos desafios a serem enfrentados a toda a população. Por isso, o trabalho que a gente desenvolveu tem como objetivo o estudo do processo de alfabetização, do que foi assim, os impactos, causados por essa pandemia no processo de alfabetização. E eu buscar algumas formas de melhoria. Tentar ajudar os professores de alguma maneira, buscar inventar alguma ideia, porque houve uma perda muito grande desses alunos que ficaram afastados das escolas sem aula, e eles não podiam ficar sem aula, os professores se reinventaram, então entrou a digitalização, então passou-se a assistir a aulas online. E os professores se desdobraram em trabalhos, em enviar tarefas, em enviar trabalhos para os alunos, mas nada substitui uma aula presencial, a gente sabe disso. A nossa pesquisa foi baseada em bibliografia e pesquisa de campo. E o nosso público-alvo foram os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental 1, que estão em fase de alfabetização em uma escola municipal na cidade de Tatuí. A rotina deles precisou ser modificada. Os conteúdos que antes eram presenciais e tinham um melhor acompanhamento, dos professores, precisou ser reinventado, precisou ser modificado. Todos os conteúdos que antes eram presenciais, acompanhados pelos professores, passou a ser online. E isso trouxe grandes desafios e dificuldades e resultados pouco satisfatórios, porque as crianças, tanto no aspecto intelectual como emocional, não demonstraram assim um interesse muito grande e nenhum aprendizado eficiente. E houve uma perda bastante grande. Então, nós fizemos pesquisa de campo e juntos tentamos buscar uma resolução, algo que resolvesse ou pelo menos amenizasse essa defasagem na aprendizagem devido a ser online. Então, quando as aulas retornaram de volta às salas de aulas, as aulas presenciais retornaram, nós pensamos em trabalhar alguma coisa além da sala de aula, que os professores pudessem utilizar de forma que os alunos levassem algum trabalho para casa, alguma coisa do tipo, para ir recuperando o tempo perdido devido à pandemia. Então, o nosso trabalho foi baseado em cima desse problema e de tentar resolver ou amenizar essa questão, essa defasagem da aprendizagem. Olá, meu nome é Tânia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a justificativa e os objetivos gerais e específicos do nosso trabalho de conclusão de curso. Primeiramente, o grupo escolheu esse tema por ter grande relação com o curso que a gente está fazendo, que é pedagogia. E também por ser um tema atual que fala da pandemia e por tratar-se da alfabetização das crianças, que é algo muito importante, pois a alfabetização é o início da escrita e da leitura, que são importantes para a comunicação oral e verbal e também para a socialização. Então, a gente buscou estudar o tema, que são os impactos da pandemia da Covid-19 no processo de alfabetização das crianças, e que a gente observou que
no período em que eles não tiveram aulas presenciais, que foi em março do ano passado, até maio desse ano, e que eles fizeram uso, né, das aulas online, das plataformas de aprendizagem e também das atividades impressas que eram retiradas pelos pais das crianças na escola para elas fazerem em casa, que durante esse período elas, né, não conseguiram concluir, né, o processo de alfabetização, pois muitos foram os motivos que atrapalharam, como, por exemplo, a falta do acompanhamento dos pais, falta do acompanhamento do professor, né, com o aluno, e também a falta de interesse também dos próprios alunos nas aulas online. Então, para que na volta agora às aulas presenciais, né, os alunos não fiquem tão prejudicados com esta modalidade, né, que precisou ser usada, o grupo pretende, né, com o objetivo principal é auxiliar os alunos que ficaram defasados, né, devido à pandemia. E também, como objetivos específicos, o grupo pretende realizar um levantamento dos principais desafios enfrentados com a suspensão das aulas presenciais e a prática do ensino remoto assim que iniciou a pandemia. E descobrir quais os meios que os professores têm utilizado para realizar esse ensino e se adaptar a esse novo formato. Verificar através de pesquisa se os alunos conseguiram acompanhar as atividades remotas e, por último, listar metodologias de ensino que possam auxiliar esses alunos com a defasagem escolar. Então, ao final desse processo, com todas as etapas, né, concluídas, o grupo pretende contribuir, né, com atividades extraescolares, né, para que os alunos façam em casa para auxiliar o professor, para diminuir um pouco a defasagem que ocorreu quando eles estiveram fazendo uso das aulas online. Olá, meu nome é Gesiel. Eu vou falar um pouco sobre o nosso referencial teórico. Bom, alfabetizar é um processo de aprendizagem de leitura e de escrita do alfabeto para ser usado como meio de comunicação entre a sociedade. Então, pode-se dizer que alfabetizar é trabalhar com a apropriação do aluno na ortografia do português brasileiro, do Brasil, né, escrito, como se dá o processo de construção. Então, sendo um processo bastante complexo, que requer empenho e dedicação não só de quem vai ser alfabetizado, mas também daquele que vai alfabetizar, que no caso é o professor. Bom, trata-se de um processo de construção de habilidades, por ser uma nova forma de representar o português, pois estamos falando de uma língua com suas variedades de fala regionais e sociais. Então, a alfabetização, para gerar significado na criança que está sendo alfabetizada, ela precisa ser trabalhada em conjunto entre o educando, a comunidade e a família. Então, esse elo, todos eles são importantes nesse processo. Então, a alfabetização ela vem sendo um grande desafio no Brasil, porque de acordo com a Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, alunos acima de 8 anos de idade se encontram em níveis insuficientes de leitura. Então, diante desse cenário do Covid-19, as medidas de segurança elas precisam ser tomadas para combater a disseminação do coronavírus. E com isso, as aulas não presenciais, ela acaba afetando o processo de alfabetização que já não vinha sendo tão eficiente antes da pandemia. Então, só piorou o que já estava
de certa forma, deixando a desejar. Então, após o retorno às aulas presenciais por todo o país, foi observado o quanto está baixo o nível de desenvolvimento dos alunos no que se refere à alfabetização. Com isso, a volta às aulas no ensino presencial, ela se tornou urgente para tentar reparar essa grande defasagem. Falando de Tatuí, então, Tatuí é uma cidade localizada no estado de São Paulo que tem aproximadamente 109 mil habitantes. E em março de 2020 foi publicado o decreto municipal a fim de combater o avanço do coronavírus. Como as escolas, então, com isso, as escolas elas precisavam se organizar e criar estratégias para continuar oferecendo o ensino aos seus educandos. Então, o ensino à distância ele aconteceu por meio de uma plataforma online. E aqueles que não tiveram acesso à internet, eles pegaram os materiais impressos, no caso os pais, levaram para casa para os alunos fazerem as atividades e depois devolvido à escola. Olá, meu nome é Viviane de Mendes da Silva, eu sou estudante do 7º semestre de Pedagogia. Faço parte integrante do grupo 284 do TCC e vou falar um pouquinho para vocês sobre análise e discussão dos dados, sobre o nosso trabalho. Desde o início nós pensamos em ter um tema atual para estar desenvolvendo. Como operadores da educação, pensamos aí quais os impactos que essa situação da pandemia trouxe para os alunos que estavam aí iniciando a alfabetização, principalmente pós a pandemia que nós estamos finalizando, né? Acredito que estamos voltando aí aos poucos, né? E o que isso teve de prejuízo para as crianças? Para que a gente pudesse ter uma melhor constatação sobre essa situação, pensamos em ouvir, né, os professores que estavam diretamente ligados nessa fase da pandemia com os alunos no início de alfabetização. Fizemos então um questionário, entregamos para os professores da escola, mesmo já tendo visitado a escola, conversado com eles, nós entregamos esse questionário para ter mais uma análise desses dados e entender o que aconteceu nesse momento. Percebemos que eles tiveram bastante dificuldade para se adaptar, principalmente por falta de treinamento, por falta de conhecimento, né, dos meios digitais, mas mesmo assim os professores foram atrás de conhecimento e desenvolveram bem as suas aulas online. Os alunos, eles tiveram plataformas online, a grande maioria, os que não tinham acesso, eles retiravam material impresso e entregavam posteriormente. Algumas das dificuldades que eles perceberam foi a falta desse contato com o seu aluno, né, o professor e o aluno, para tirar dúvidas, para que tivesse esse acompanhamento do aluno. Sem ter esse acompanhamento, ele ainda tinha que desenvolver as suas aulas, sem saber que estágio que estava o seu aluno, como que ele estava desenvolvendo as atividades recebidas, né? A falta, né, da socialização com os outros amiguinhos também dificulta bastante para essa fase. E outro ponto que foi passado é que a falta aí do acompanhamento dos pais, muitos por falta de conhecimento, outros por falta de tempo, outros por falta de paciência. Então, a gente já imagina uma criança de 7, 8 anos recebendo material e tendo que sozinha, né, se desenvolver nesse momento tão difícil da fase que é a alfabetização. Tudo isso a gente só pode estar imaginando aí que o professor ele é insubstituível. Apesar de tanta tecnologia que nós temos hoje,
a gente percebe que esse contato físico, esse acompanhamento, essa afetividade que tem entre o aluno e o professor, ele é insubstituível. E nesse momento de pandemia, identificamos aí que os professores fizeram de tudo, não mediram esforços para poder estar atendendo os seus alunos. Muito obrigada. Eu sou Andressa Santos Romão, sou do Polo de Aparecida, da Univesp. Eu vou aqui falar um pouquinho a respeito das considerações finais do nosso trabalho de TCC. Então, o nosso grupo ele realizou diversas pesquisas bibliográficas e entrevistas com profissionais da educação na busca de um entendimento dessa nova realidade da educação. O tema escolhido se deu por conta da importância da nova realidade da educação nas escolas devido à pandemia. Os profissionais da educação tiveram que se reinventar com aulas online, uso de plataformas, materiais impressos, tudo para trazer uma educação de qualidade para seus alunos. Passado esse primeiro momento da pandemia, e agora com os casos do Covid-19 caindo em todo o país e no mundo também, as escolas puderam aos poucos receber novamente seus alunos para as aulas presenciais. Com isso, o nosso grupo se questionou como lidar e enfrentar com essa defasagem nos estudos dos seus alunos, buscando identificar melhores maneiras de desenvolver a alfabetização de alunos do segundo ano do ensino fundamental. O nosso objetivo foi buscar auxiliar os alunos a recuperarem seus estudos e, consequentemente, a aprendizagem que ficaram defasados devido à pandemia, apesar do esforço feito pelos profissionais da educação. O grupo buscou, então, realizar um levantamento dos principais desafios enfrentados com a suspensão das aulas presenciais e a prática do ensino remoto. Descobrir quais os meios que os professores têm utilizado para realizar esse ensino e se adaptar a esse novo formato, através de entrevista com professores. Buscamos também listar metodologias de ensino que possam auxiliar esses alunos com defasagem escolar. A nossa colega Margarida obteve conhecimento de que na sua cidade, Arealva, uma professora da escola municipal criou um método onde ela usava como complemento ao ensino tradicional algumas atividades extras, onde essa professora teve a ideia de fazer a personalização de caixas de papelão para cada aluno da sua sala e ela montava atividades sobre alfabetização em sequência para toda a semana, onde o aluno teria que fazer uma atividade por dia durante os 5 dias da semana, sempre pegando as atividades na segunda-feira e entregando na sexta-feira para que a professora pudesse corrigir. Essa professora pedia também que a família filmasse ou então tirasse fotos dos alunos fazendo as atividades para comprovar que eles estavam fazendo realmente. Essa é uma maneira que o grupo acha que pode auxiliar os alunos para ajudar na alfabetização. Uma outra maneira que o nosso grupo observou sobre uma possível solução de auxílio para a defasagem dos alunos é a utilização de jogos pedagógicos, que ensinam ao mesmo tempo em que o aluno se diverte. Com os jogos, o aluno consegue compreender o alfabeto e as palavras, sem ser somente por leitura ou exploração de textos. Aqui nós tomamos como exemplo o jogo pedagógico Bingo de Palavras. Ele é feito com fichas de palavras simples, sendo ideal para brincar e para aprender os sons das palavras, a letra inicial, a letra final. Para brincar, basta que o professor monte cartelas com palavras simples e também com os desenhos das palavras. Aí o professor precisa só distribuir, essas cartelas para os seus alunos e fazer o sorteio, das palavras. E as crianças precisam, o professor fala qual é a palavra, 1, 2 vezes, até que as crianças consigam identificar na cartela se na cartela delas tem essa palavra que o professor sorteou, sim ou não, E daí o jogo finaliza a primeira criança que conseguiu marcar todas as palavras que tiver na sua cartela. Bom, com as pesquisas feitas e entrevistas, nosso grupo contribuiu com novos levantamentos de dados e possíveis soluções para que novas pesquisas sobre esse tema da defasagem dos alunos devido à pandemia
possam ser mais aprofundados por outros pesquisadores também.